Esse canal foi criado para você que já buscou de tudo. Já buscou ajuda em igreja, em outras religiões, já se dopou, já tomou remédio, já foi parar no hospital. Você que já tentou até o SUI. Então, você que já tentou de tudo, que tem um vazio na sua alma, tem uma dor aí que você não sabe o que fazer e até hoje parece que nada dá certo na sua vida, esse canal foi feito exatamente para você. Eu sou a Levi Lela, sou criadora do Curadas Antenadas, tenho um grupo de terapia Liberte-se, terapia cristã, mas hoje eu não vim falar sobre o outro canal, nem sobre o grupo. Na verdade, eu já comecei a fazer vídeo faz muitos anos, em 2017, 2018, eu comecei a fazer vídeos e as pessoas começaram a entender que eu tinha muito mais do que uma mensagem de venda. Eu tinha uma mensagem de cura de alma, de elevação de espírito ao Senhor. E esse canal, então, hoje, depois de muitas tentativas, de tentativa de canal de venda, de terapia, de tudo mais, algumas até deram certo, esse canal veio como uma resposta de Deus para a sua vida. Então, depois de muito tentar, depois de vários canais, depois de grupos de terapia, depois de tudo que eu já tentei, desde 2018, como eu disse, Deus veio me trazendo para uma nova história, uma nova forma de encontrar corações feridos, encontrar corações que precisam da palavra, que precisam de um alento. Então eu fui estudando muito, olha, eu já estudo sobre psicologia humana desde 1994, quando eu decidi que eu queria trabalhar com crianças, jovens e adolescentes. Então eu me formei como professora, depois psicopedagoga, fiz psicanálise clínica e fui estudando. Eu entendi que tudo que eu estudei sobre psicologia humana, sobre a psicanálise de Freud, de Jung, nada resolvia para aliviar o vazio da alma das pessoas. Então, o que eu entendi? Eu entendi que quando nós buscamos também pela terapia espiritual, e eu não vou falar sobre religião, porque Cristo não é religião, mas quando nós começamos a falar da terapia espiritual, que nós somos um espírito, que vivemos num corpo e temos uma alma, e que os três são um tripé para que a gente esteja bem, quando eu entendi isso, eu falei, opa, então eu não vou mais falar só sobre Freud, então eu não vou mais falar só sobre Jung, Lacan e todos os outros que vieram aí falando sobre psicologia humana. Eu deixei um pouquinho de lado esse lado de teoria, eu deixei um pouquinho, não de lado, porque tudo que eu estudei foram coisas que vieram me completando para ser a profissional que eu sou hoje, mas eu deixei um pouco isso de lado da teoria e comecei a buscar por coisas espirituais. O que eu posso trabalhar com as minhas pacientes, com as minhas amigas, de espiritual, para que todo o restante de corpo e alma estejam também plenos. E aí eu vi que não tem a ver com religião, mas tem a ver com a intimidade que você vai ter com Deus. Eu escolhi hoje um versículo muito interessante. Esse canal a gente vai falar muito sobre o livro da sabedoria milenar, que eu aprendi, é o GPS para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida social, que é a Bíblia. Lá em Romanos 12:2, a gente encontra assim. Na verdade eu decorei, mas eu vou ler em outra versão. A gente encontra assim, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que será que a carta do apóstolo Paulo já dizia que a gente não pode se conformar com essas coisas do mundo? Que o mundo vem para tentar, na verdade ele parafraseando, né? O mundo vem para tentar colocar a gente em caixas, em moldes, que muitas vezes a gente acaba perdendo a nossa identidade para se encaixar nisso. Você concorda com isso? Você concorda? Então vamos lá. Já que eu falei que eu sou terapeuta, eu vou trazer um pouquinho da terapia para vocês e depois vou para essa outra questão que eu falei, que são questões espirituais, tá bom? Se a gente vê na terapia, em todas as psicologias que tem aí, todos os teóricos, a gente vai perceber que o ser humano, ele tem necessidades emocionais que precisam ser supridas. Eles têm necessidades psicológicas que precisam ser supridas, as almáticas, como a gente fala. Quando a gente pensa em alma, fala em alma,
A gente pensa em sede das emoções, dos sentimentos, da razão, de como você pensa. Então, quais são algumas necessidades? Eu vou ler para vocês dentro do que fala psicanálise e psicologia. A gente tem necessidade de afeto. Quando a gente nasce, por exemplo, a gente precisa do afeto da mãe, do aleitamento, do acalento, do olhar, do abraço, daquela coisa quentinha de temperatura gostosa da mãe. Então a gente já tem necessidade do afeto desde o ventre. E existem lembranças que a gente trazem da vida uterina, que muitas delas ficam guardadas lá no nosso inconsciente, mas que em algum momento da vida, elas aparecem como dores, como faltas emocionais. Então, todo mundo precisa dessa necessidade suprida, que é o afeto. Você concorda? Não tem nada de espiritual nisso? Parece, né? Todo mundo precisa também do respeito. Uma necessidade básica a ser suprida do ser humano é ser respeitado. Respeitado como ser humano, como pessoa, como cidadão, como bebê, como criança, como jovem, como adulto, como idoso. Para isso também tem esse tanto de leis aí que amparam todas as classes nas suas necessidades. Então, todo mundo tem essa necessidade do respeito, correto? Autonomia. Nós precisamos ter autonomia e essa independência também de poder escolher, gosto desse ou gosto daquele. Na palavra de Deus diz que o Senhor deixou para nós o livre-arbítrio. Ele já sabia que uma das necessidades que nós teríamos que ter supridas é essa necessidade de ter autonomia. Então ele nos deu a possibilidade de escolher como nós queremos ser, ir, agir e fazer todas as coisas. Uma outra necessidade, autocontrole. Eu preciso que as pessoas me ensinem, as pessoas com as quais eu estou crescendo e me espelhando nos exemplos, que elas me ensinem que ter o autocontrole é importante. Por exemplo, eu não posso chegar num tribunal, no meio lá de um julgamento, e começar a gritar que nem uma louca. Eu não posso, de repente, diante de uma autoridade policial, xingar, empurrar, fazer qualquer coisa. Então, eu preciso aprender a ter autocontrole. Onde que na Bíblia fala isso? Domínio próprio. Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito e um desses gomos aí dessa mexerica, digamos assim, né? A gente fala que o fruto do Espírito é como uma mexerica com vários gomos, mas uma dessas partes é o domínio próprio. O domínio próprio é o autocontrole. Então, veja que não é só uma necessidade básica psicológica, é também uma necessidade básica espiritual, de que nós precisamos desenvolver em nós. E nós não desenvolvemos sozinhos, nós desenvolvemos com a nossa relação com o Espírito Santo de Deus, com a nossa intimidade com Deus, com a nossa busca por Deus. Então, autocontrole. Olha, eu tô lendo psicologia e o maior de todos os psicólogos, quem é? Quem foi? Quem sempre será? Jesus. A gente sabe. Foi o homem mais inteligente de toda a face da terra. E será. Jesus é o grande eu sou. E ele nos ensinou tudo que simplesmente a psicologia veio depois e colocou numa lista do que é. Mas a Bíblia já estava dizendo sobre todas as necessidades emocionais, almáticas, espirituais que nós necessitaríamos de ter supridas para ser um ser humano pleno. E aqui eu tô lendo pela psicologia, mas nós estamos amparados aqui, ó, na palavra de Deus. Outra necessidade básica que todo ser humano tem de ter suprido emocionalmente, psicologicamente, socialmente também, é a aceitação. Você já ouviu alguém dizendo que tem uma necessidade muito grande de ser validada? O ser humano, desde quando nasce, na verdade, desde quando está sendo ali, ó, no feto, no ventre gerado, desde ali ele tem uma necessidade de aceitação. Porque se ele não é aceitado, ele já vai sofrer desde dentro da barriga, certo? E quando a gente nasce, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai para a vida social, a gente entende o quanto que a validação e a aceitação do outro
pela nossa pessoa é importante. O quanto que é importante nós estarmos socialmente incluídos nos grupos sociais, nos movimentos, nos lugares. O quanto que essa aceitação é importante para nós. E quando nós vamos aqui para a palavra, nós entendemos que essa necessidade de aceitação, ela já foi suprida pelo Mestre. Por quê? A palavra diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos cordeiros com Cristo. Nós somos, quando Deus lá disse, haja luz, haja, que ele criou Adão e Eva, ele já disse para Adão, e nós somos dessa descendência, né, adâmica, que ele veio para comandar, ele deu nome para os animais, ele tinha que comandar, e nós viemos para dominar o mundo. Nós somos, se nós formos pensar, a manifestação de Deus aqui na Terra. Então nós não somos pouca coisa. Então essa coisa de ficar pensando na aceitação do outro contra a minha pessoa, não é algo de que eu preciso me preocupar tanto, porque Deus já disse quem eu sou, Cristo já disse quem eu sou, e até apóstolo Paulo já disse quem eu sou. Então, se a própria palavra de Deus, que é o meu livro de regra e fé, o meu GPS de vida, já diz quem eu sou, essa coisa de necessidade a ser suprida, que é a aceitação psicológica, eu não preciso me preocupar com ela. Você concorda? Eu acho. Eu acho não, tenho certeza, porque eu já validei isso. Então, olha só, autoestima. Eu preciso me amar, eu preciso gostar de mim, eu preciso entender qual é o meu valor. E as pessoas também precisam me respeitar. Então eu preciso ter a minha autoestima preservada, em alta, porque existe baixa autoestima, né? Então eu preciso ter a minha autoestima em alta. Outra necessidade básica do ser humano para ser suprida, para que ele esteja saudável, é autorrealização. Esse senso de autorrealização que eu tenho, que você tem, de entender o quanto que você pode, o quanto você é capaz de ter uma profissão, de se estabelecer num emprego, de ter uma família, de conquistar uma casa, um bem. Esse sentido, essa noção de autorrealização é algo de que a gente precisa ter. Pra gente estar bem, pra gente ter plenitude, pra gente ter até essa questão da prosperidade gerando na nossa vida. E aí, quando a gente lê essas sete necessidades básicas de que todo ser humano precisa ter suprido psicologicamente para ser um ser humano saudável, quando a gente lê isso, a gente entende que tudo que a psicologia, que a psicanálise, que a psiquiatria está falando, tudo isso, nosso livro de regra e fé já dizia. A Bíblia já dizia. Jesus é o maior de todos os psicólogos, psiquiatras que tem. E ele, por isso, deixou escrito em diversos livros. A Bíblia tem 66 livros. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Tem até uma musiquinha do louvor do Diante do Trono que ensina a gente a sequência dos livros da Bíblia. Qualquer dia eu vou vir num short aqui só falando essa sequência para vocês, que é algo de que ajuda bastante a gente se nortear. Você vai pela musiquinha, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e aí você vai, você se acha rapidinho dentro da palavra. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, que embora a psicologia elenque uma lista, a psicanálise elenque uma lista gigante de necessidades básicas, emocionais, que a gente precisa para ter supridas, embora tenha tudo isso, eu preciso dizer uma coisa muito importante para vocês. Deixa eu beber uma aguinha, porque secou a garganta. Sou ser humano também, né? Vamos lá. Fonte de águas vivas é o nosso Senhor Jesus. Então, eu falei de toda essa lista aqui. Embora a gente tenha toda essa lista aqui, que as ciências humanas vêm dizendo o que é e o que não é, a gente entende que quando a gente só tenta colocar tudo isso em prática, quando a gente busca por terapia, quando a gente toma ansiolítico, antidepressivo, vitamina, quando a gente busca por outras coisas e não busca a relação que isso tem com o espiritual também, para que o nosso tripé corpo, alma e espírito esteja alinhado,
Quando a gente não faz nada disso, quando a gente faz tudo isso e não faz a questão do espírito, a gente continua sofrendo. Sabe band-aid que você coloca no machucado, ele tá sangrando? Meio que ele estanca ali, mas o machucado continua ali, parece que tá tudo bem, mas não tá. Porque se você trata com a ciência e você não trata com o espiritual, você só tá mascarando, você só tá colocando ali um curativo, você só tá colocando algo para disfarçar a verdadeira dor. E a verdadeira dor da gente, ela só é curada quando a gente tem uma interação com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Eu vou vir mais para frente falar especificamente sobre como foram as minhas experiências com o Espírito Santo. Mas a primeira coisa que eu preciso te contar é que, e eu vou falar nesse canal muito sobre isso, o jejum, ele é algo que me alinha o meu corpo, alinha a minha alma, alinha o meu espírito. E é o jejum que eu falo lá no nosso grupo Libertes, que é o Detox Tree, porque é o detox que ele vai limpar. Eu vou parar de comer, eu vou tirar mídias sociais, eu vou tirar a distração, roda de conversa, passeio, eu vou tirar tudo e eu vou deixar um dia todinho o meu corpo, a minha alma e o meu espírito alinhados em oração, em leitura da palavra, em oração, em louvores. Vou parar de comer nesse dia, ou eu vou estabelecer, Deus, eu vou comer só legumes, só frutas, ou eu vou tomar só líquido. Eu vou estabelecer como é que vai ser, o que eu vou tirar desse meu jejum. Lembrando que o jejum bíblico é o jejum de tirar comida, né? Mas aí, o que não vai quebrar o seu jejum? Tomar um cafezinho de manhã preto, um cafezinho sem açúcar, não vai quebrar o seu jejum. Tomar muita água não vai quebrar o seu jejum. A menos que você não vai tomar para passar mal também, mas tomar água vai limpar, vai ajudar a limpar, desintoxicar. Tomar água não vai estragar o seu jejum. Dormir para descansar um pouco não vai quebrar o seu jejum. Conversar com os outros não vai quebrar o seu jejum. Se a pessoa insistir muito em que você coma alguma coisa, dizer para ela, olha, hoje eu estou em abstinência porque eu estou em consagração, também não vai quebrar o seu jejum. O que a Bíblia fala é que você não pode estar jejuando e gritando para os quatro cantos, ai, como eu sou coitado, hoje eu estou jejuando, morrendo de fome. É isso que você não pode fazer. Mas o jejum é algo que eu entendi, que tem uma força espiritual muito grande para me alinhar em todos os aspectos. E quando eu me calo, quando eu calo todas as vozes, eu passo a ouvir a voz de Deus. E é isso que eu quero, que eu desejo para você através desse canal. Começar a ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer para você. E entender quais são as ações que você vai precisar tomar a partir de agora para mudar mesmo. E parar de ficar só tomando remédio. Não estou dizendo que você não tem que tomar remédio. Você precisa de remédio. Todo mundo precisa de remédio. Quem está doente com algum problema de saúde precisa tomar. E saúde mental também, às vezes, precisa de remédio, né? Saúde ou falta de saúde mental, às vezes precisa de remédio. Não discordo. Já sofri depressão por causa de pós-parto, por causa de perda de uma filha, por causa de um divórcio. Eu já sofri depressão por algumas coisas que eu passei na vida. E é por isso que eu tô aqui. Porque a dor que eu passei na vida fez com que eu entendesse que eu podia juntar todo o estudo que eu tinha com a experiência que eu tive com Deus e tudo isso que me trouxe essa maturidade espiritual, trazer para as pessoas em terapia cristã. Esse canal é de terapia cristã. Se você está comigo até agora, eu já vou pedir para você se inscrever no canal. Já vou deixar o link de um material para você dar uma olhada, que eu tenho certeza que você vai voltar aqui para me contar o efeito maravilhoso que fez na sua vida. Segue o link na descrição. Obrigada por estar conosco. Deus abençoe e fique na paz.